Queridos, nós estamos em uma série, uma jornada para uma vida extraordinária. Por 7 semanas, eu vou estar compartilhando com você. Já passamos por 3, hoje é a 4ª. Falamos sobre o quê? 7 grandes experiências que todas as pessoas precisam ter para alcançar uma vida extraordinária. Você recebeu a Jesus como seu Salvador, você vai morar nos céus. Porque a pessoa de Jesus, ela está relacionada à sua salvação. Ele morreu no seu lugar. Ele derramou o sangue dele para pagar os teus pecados. Ele tirou os pecados que estavam sobre você e colocou sobre ele. Ele disse, eu me fiz pecado, mas ele tirou a justiça que estava sobre ele e colocou sobre você, para que você se tornasse filho de Deus. Agora, viver nessa terra e prosperar, não tem a ver com a pessoa de Jesus, tem a ver com os princípios de Jesus. Então, para viver uma vida extraordinária, você precisa receber a Jesus, crer nele, mas você precisa de algo a mais, de algo além. Você precisa viver os princípios de Jesus. Existem pessoas que não receberam a Cristo e que não são salvas. Vão morrer e vão viver eternamente no lago de fogo e enxofre. Mas nessa terra vão prosperar. Por quê? Porque caminham nessa terra debaixo de princípios, e os princípios farão eles prosperar. Como existem pessoas que receberam a Jesus e são salvas, vão viver eternamente na glória, na presença de Deus, mas nessa terra vão viver uma vida medíocre. Por quê? Porque não caminham debaixo dos princípios de Jesus. A Bíblia no Novo Testamento, ela nos ensina quem é a pessoa e quem são os princípios. Então, uma jornada para uma vida extraordinária, eu estou falando sobre 7 grandes experiências que todos precisam viver. Porque se você viver essas 7 experiências, você está habilitado para viver uma vida extraordinária, para ter sucesso, para ter vitória no seu casamento, no seu relacionamento familiar, nos seus negócios, na sua vida espiritual, em tudo. Cada semana eu estou falando sobre uma experiência e estou aplicando na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional e na sua vida espiritual. No final dessas 7 semanas, cada uma dessas experiências, em cada uma dessas 4 áreas, se você não vive, você precisa colocar em prática na mesma semana, para que você possa crescer. A igreja, os nossos cultos, ele tem vários caráteres. Existe aquele culto que a gente chega e libera uma palavra profética. A gente prega sobre algo da parte do Espírito de Deus que é profético. Mas existem dias que é didático, que a gente toma a palavra para ensinar como você alcançar uma vida extraordinária. Eu falei na primeira semana sobre importância. Falei sobre pertencimento na segunda. Semana passada eu esqueci. O que eu falei mesmo? Tá ligado, hein? Falei sobre conexão. E hoje eu vou falar sobre limite. Limite é uma experiência que todos precisam viver para ter uma vida extraordinária. Eu quero ter uma vida familiar, eu quero ter uma vida conjugal, eu quero ter uma vida financeira, eu quero ter uma vida profissional, eu quero ter uma vida espiritual extraordinária. Você precisa viver a experiência do limite. Imagina um rio caudaloso, um rio muito importante. Esse rio traz água, esse rio ajuda as plantações, a criação de animais, ele faz com que aquela região prospere. É esse rio que é responsável por desenvolver grandes cidades, desenvolver a agricultura,
desenvolver a riqueza. Se você encontrar ouro e não tiver água para extrair, você não vai conseguir. Você precisa de água para viver, para criar, para plantar, para comer, para industrializar, para tudo. Mas se esse rio sair de dentro do seu leito, ou seja, passar o seu limite, o que ele faz? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, destrói cidades inteiras, destrói famílias, plantações, animais, destrói tudo. Diga, o meu limite me leva à prosperidade e ao crescimento. Passar do limite me levará à destruição e à desgraça. Talvez você não entenda a importância de viver a experiência do limite. Quando respeitamos os nossos limites, nós passamos a viver uma vida equilibrada. Olha que texto interessante, Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio, não tem limites. Ou seja, naquele tempo, uma cidade sem muralhas era uma cidade desprotegida, era uma cidade atacada, era uma cidade invadida, era uma cidade destruída. Salomão, na sua sabedoria, diz: você que não tem domínio próprio, você que não respeita os limites, não conhece os limites, você é uma pessoa que vai fracassar, você será destruído, você será invadido. É uma cidade sem muro, é igual uma pessoa sem domínio próprio. Limites, eles são necessários para a nossa vida, para a nossa jornada. Deus estabeleceu limites para que eu e você possamos viver uma vida protegida. De quem? De nós mesmos. Só existe uma pessoa que pode destruir qualquer plano e projeto de Deus, qualquer propósito de Deus, qualquer promessa de Deus. Só existe uma pessoa que pode destruir. Não é o diabo, seu patrão, muito menos sua esposa, seu pai, e esquece, seu pastor, muito menos, somente você. E limite é algo que Deus estabelece para nos proteger de nós mesmos. Porque nós nos desequilibramos na nossa jornada, na nossa imaturidade, e atravessamos os limites. Sem limites, você destrói a sua vida, você prejudica a sua vida, só que você prejudica quem está à tua volta. E eu quero falar sobre a experiência do limite nessas 4 áreas. Primeiro, na sua vida pessoal. Quando assumimos uma responsabilidade da qual nós não podemos suportar, nós estamos passando dos nossos limites. Isso nos sobrecarrega, isso traz problema na sua saúde física, no seu sono, no seu emocional, no seu psicológico. Isso traz problema nos seus relacionamentos. As pessoas, quando elas não entendem, não conhecem os seus limites, e elas assumem muito mais do que elas poderiam assumir, ou deveriam assumir, elas transbordam. E o transbordar traz o quê? Destruição. Ontem eu estava almoçando com um ex-jogador de futebol, uma pessoa muito bem sucedida, jogou em vários lugares, na Ucrânia, na Europa, Espanha, no Oriente Médio, e ele sentado comigo e disse assim: aos 16 anos eu saí de casa, eu não tinha pai, e eu vivi de um país para o outro, ganhando muito dinheiro, economizei muito, comprei fazenda, comprei muitas coisas, sou bem sucedido financeiramente, mas chegou um momento que o meu psicológico não aguentou.
eu ainda tinha mais 10 anos jogando e ganhando muito dinheiro. Mas eu simplesmente abandonei tudo, voltei para o Brasil, fui para uma fazenda lá no interior e não quero saber de mais nada. Em algum momento, ele passou do limite. E ele não entendeu que ficar fora do limite por muito tempo traz destruição. Você pode sair e atravessar o limite em alguns momentos da sua vida? Às vezes sim. É prejudicial? Sim. Mas se você souber voltar rápido, tudo bem. O problema é você ficar fora do limite. Pessoas poderiam estar muito bem casadas e se divorciaram. Pessoas poderiam estar sendo usadas por Deus poderosamente na igreja e no ministério. Pessoas poderiam estar profissionalmente muito bem em uma carreira, mas em algum momento passaram do limite, não entenderam isso, não souberam voltar e elas se autodestruíram. Não conhecer os seus limites é o princípio da autodestruição. É você que vai destruir a si mesmo. Guarda essa frase. Conheça o seu potencial e saberá o que você pode fazer. Conheça os seus limites e saberá como deve fazer. Não é só conhecer o seu potencial. Eu conheço meu potencial. Você conhece seu potencial? Parabéns. Conhecer o potencial é saber o que você pode fazer. Conhecer os seus limites é saber como fazer. Não é que você não pode fazer. Apenas você precisa aprender como fazer. Aos 35 anos de idade, eu tive um problema de saúde. Do nada, eu estava atendendo, senti uma dor aqui do lado, uma pontada, e a dor permaneceu. E eu me senti mal, fui para casa, eu vinha há muito tempo, não dormindo bem, uma série de coisas, acordei de manhã e decidi cancelar tudo que eu tinha naquela manhã. E do nada, eu estava vendo uma foto do meu filho. Eu comecei a chorar, eu não sabia porque eu estava chorando, e eu fui contar para minha esposa, sorrindo com as lágrimas caindo. Eu falei, amor, comecei a ver a foto do Miguel e estou chorando, e eu não sei porque eu estou chorando. Eu vinha passando do meu limite há muito tempo. Eu tinha uma empresa, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Eu me tornei pastor de uma igreja com 60 pessoas. E 3 anos depois, era mais de 1.000 novos convertidos. Todo mundo precisando de atenção. E não tinha pastores na igreja, era eu e mais um. E eu trabalhava na minha empresa, e nasceu meu filho, e mamadeira de madrugada, sábado e domingo no encontro com Deus, e eu trabalhava de manhã, e eu trabalhava à tarde, eu trabalhava à noite, eu trabalhava de madrugada, eu lia de madrugada, eu escrevia de madrugada, eu levantava 2 vezes de madrugada para dar mamadeira, para menino chorando, com fome também. Aquilo eram umas vacas, pareciam uns bezerros. Eu vou te falar. E eu entendi aos 35 anos que o sono poderia destruir minha vida, porque eu passei do meu limite. Eu tenho potencial? Tenho. Eu sei o que eu posso fazer? Sei. Conhecer os meus limites significa o quê? Como fazer. Não é que eu não podia fazer, é que eu estava fazendo da forma errada. E eu levei 6 meses para voltar para o centro, para voltar para dentro do leito, para estar dentro do limite de novo. Hoje, eu tenho 53 anos.
Se eu fizer uma viagem para o exterior, se acontecer alguma coisa, uma situação, às vezes coisas que temos que resolver, que envolve dias, e eu começo a burlar meu sono, dormindo 6 horas, 5 horas, 4 horas, eu paro tudo. Não importa o que está acontecendo, eu paro tudo. E por um dia eu fico na minha casa, fazendo o quê? Nada. Nada. Até eu restabelecer o meu equilíbrio e conseguir voltar a dormir direito. Porque eu sei que isso é um limite que eu não posso passar. Vou dizer algo para você, vai te chocar um pouco. Você podia estar muito melhor casado. Você podia estar mais rico. Você podia ter muito mais saúde. Você podia estar muito mais feliz. Você podia ter muito mais sucesso. Você tem potencial para isso. Você apenas não conhecia os seus limites. E não adianta pôr culpa, nem no seu pai, nem na sua esposa, nem no seu marido. Não ponha culpa nos seus filhos, não ponha culpa em ninguém. A responsabilidade é sua. A Bíblia diz que você é indesculpável por dizer, eu não sabia. Se a vida é sua, o corpo é seu, como é que você diz que não sabia? Sinais, muitos sinais, e você não respeitou nenhum deles. Deus envia Jesus para morrer na cruz, para te salvar, não só para uma vida eterna, mas para que nessa vida você tenha uma vida abundante. Vou fazer um parênteses antes de ir para o segundo. Essa palavra é perigosa para aquelas pessoas que a gente chama de vagabundo, porque o vagabundo está escutando essa palavra e dizendo, era isso aí, sabia que eu tinha que dar uma parada. Filho, eu vou pregar uma palavra só para você, tá? Provérbios diz que o preguiçoso caça, mas tem preguiça de preparar a caça, perde o que caçou. Que o preguiçoso deseja muito e nada alcança, porque só vive no desejo. Essa palavra não é para você não, meu filho, você está precisando trabalhar mais. Quando você estabelece limites, você cria algo chamado autocuidado, autopreservação. Sem limite, o estresse e o cansaço começam a governar a sua vida e você passa a tomar decisões erradas. Pessoas sem limites são pessoas autodestrutivas. Agora escute o que eu vou te dizer. Aonde nós vivemos a maior experiência, não é só lá, experiência do limite a gente precisa viver em todas as áreas, mas aonde a gente vive a maior experiência do limite? Dentro de casa. Dentro de casa. Se os seus pais nunca colocaram limite em você, eles não te amam. Que isso, pastor? Não. Pode dizer que meu pai não sabia criar. Não, ele não te ama. Quem aqui tem filho? Diga eu. Quem aqui já usou a correção na área pedagógica que Deus criou, chamado bunda? E largou o chinelo, a havaiana. A Raider, ela tinha uns buraquinhos assim embaixo, quando batia era legal, ficava tudo quadriculado na bunda assim. Quem aqui já usou? Quem aqui depois de usar, deu uma dor no coração? E as mãezenas que chorou? Vai, quem chorou depois? Sabe o nome disso? Amor. Eu te amo tanto, que eu passo por cima das minhas emoções, por cima da minha vontade, porque a minha vontade não era fazer isso, mas eu te amo tanto, que eu passo por cima de tudo isso, e faço o que eu não desejo, somente para você não se perder. Pessoas que não tiveram limite dentro de casa, são pessoas autodestrutivas e pessoas tóxicas. E hoje, e aí eu já vou entrar no segundo, não tem nem como, né? Vamos falar de limite na área familiar. Pais que não estabelecem limites claros na vida dos seus filhos, destrói o futuro deles.
Homens e mulheres que são maus nos negócios, maus nos estudos, maus nos relacionamentos conjugais, não sabe criar seus filhos, pessoas que não se envolvem em igreja. Quer ver uma coisa? Entra na igreja, gosta da igreja, quer se envolver, daqui a pouco, não gostei desse pastor, não gostei do meu líder, sai da igreja falando mal, vai para outra. Aí na outra ele faz a mesma coisa, na outra ele faz a mesma coisa, na outra ele faz a mesma coisa. Meu querido, essa pessoa, ela tem problema de paternidade. Porque o pai e a mãe nunca pôs limite. E quando ele entra dentro de uma igreja, aonde Deus coloca leis, regras e normas, e aparece um pastor e aparece um líder e diz, não, isso é assim. Não, você tem que fazer isso. Não, isso você não pode fazer. Ele casca fora falando mal. Isso é pessoa que não tem limite. Ela tem problema de relacionamento e ela tem problema de autoridade. Toda pessoa que não viveu a experiência do limite dentro da sua casa tem problema de autoridade. Se for mulher, vai se separar do marido, porque acha que o marido está mandando. Se for homem, vai se separar da esposa, porque ele vai dizer, não queria nunca ter casado com a minha mãe, e ele vai embora, porque ele vai achar que você é a mãe dele. Pessoas que não viveram a experiência do limite dentro de casa, são pessoas autodestrutivas, são pessoas que têm problema de autoridade e são pessoas que nunca vão conseguir estabelecer conexões saudáveis. Escuta, hoje o que mais existe são pais que não sabem pôr limites nos seus filhos. Esses dias atrás, eu estava sentado na mesa, comendo. E aí tem uma pessoa que sempre grava vídeo para mim, e ele estava ali. E eu disse, deixa eu te contar uma história. E o cara começou a gravar. Aí eu contei a história, eu disse, hoje eu fui almoçar, estava sentado eu e a minha esposa, mais um casal. Na mesa de trás chegou um casal com duas crianças, um de uns 10 anos e o outro de uns 7, 8. E sentaram, e como todas as famílias hoje, o menino no jogo e o outro do lado, deixa eu jogar. E ele dizia, não, espera, deixa eu jogar, não, espera. E aí eu contei essa história, aí eu contei que a mãe disse assim, se você não deixar, eu vou tomar. E aí ela toma, aí o menino começa a gritar, o menino se enfia debaixo da mesa, aí ele se debate, aí ele grita. E aí eu estou contando a história, né, ali na mesa. E eu disse assim, isso é uma geração desconstruída. Isso é pai e mãe que não sabe. E aí eu disse na mesa, presta atenção, não dou 2 minutos para essa pamonha devolver o celular. Eu aposto que ela vai devolver o celular. 1 minuto, ela, eu vou te devolver, mas não faz mais isso. A pessoa editou e postou na minha rede. 6,5 milhões de visualizações. Aí veio a segunda parte, porque não deu tudo para ir em uma. 4,5 milhões de visualizações. 10, 11 milhões de visualizações. Eu não olho comentário. Quando eu fui abrir os comentários, todo mundo metendo pau no pai e na mãe que faz isso. E aí eu lembrei daquele texto. Que você tira o cisco do olho de alguém, mas não vê a trave no seu. Gente, eu cresci em Goiás, e se você não sabe, é o melhor lugar para se comer pamonha, feijão tropeiro. Meu Deus do céu. Mas tem umas coisas que foi plantado lá pelo inimigo. Sabe quando a Bíblia diz que Deus semeia o trigo e vem o diabo e semeia o joio? Um espírito ruim passou lá e semeou gueroba, piqui, jiló. E aí minha mãe e meu pai tinham uns desvaneios e de vez em quando punha isso na mesa. E pensa, umas criancinhas bonitinhas, clarinhas, sabe,
vestidinho bonitinho, sentado na mesa, e a mãe pega jiló e punha no prato, e quiabo e punha no prato, e arroz e piqui. Ai, mãe, eu não gosto. Come tudo. Bife de fígado. Isso é bom, tem ferro. Todas as doenças que eu tive de criança, catapora, cachumba, hepatite, era tudo na base da erva. Aí tinha um tal de melão de São Caetano lá, que era um musgo verde. Era melhor se arrancar o fel de um animal e beber do que tomar um negócio daquele. Você tomava, se vomitar, apanha. Aí hoje você senta na mesa e a mãe diz assim: meu amorzinho, deixa o celular, a mamãezinha vai fazer um ovinho para você. Você quer um ovinho pochê? Quer? Pochê. Tu vai comer o que tem na mesa, moleque, e limpa o prato, porque você não trabalhou, não ganhou dinheiro para pôr comida nessa mesa. Enquanto estiver na minha casa, vai comer o que tem e ainda ore agradecendo a Deus. Meu filho, isso é criar pessoas para ter sucesso e viver uma vida extraordinária. Você precisa ensinar os seus filhos limite dentro de casa. Você precisa ensinar limite para os seus filhos na mesa, no que tem que comer, na hora de vestir. Hoje é domingo, vamos para a igreja. Ah, mãe, não quero ir para a igreja não. Para a igreja. Você fala para a escola, para a igreja. Que história é essa do teu filho ficar domingo em casa? Você não coloca limite para o teu filho aprender a servir a Deus, ele vai crescer. E ele vai ser um desviado, ele vai ser uma pessoa que vai te dar desgosto. Você vai terminar a tua vida chorando, sofrendo, vendo seus filhos divorciados, separados, safado, caloteiro, e a culpa é tua, porque domingo de manhã não pegou teu filho e trouxe para o culto. Limite cria homens e mulheres de sucesso, homens e mulheres que vivem uma vida extraordinária. São homens que não entendem os limites das suas esposas. Pega todos os problemas que tem na rua e joga nas costas dela. Homens, repitam alto e bom som. Mulher. Não, deixa. Não, deixa. Tá certo, não precisa responder não. Mulheres, digam em alto e bom som. Mulher. Ouviram, né, seus banana? Mulher não nasceu para viver sob pressão. Escutou? Os caras pegam tudo que acontece no trabalho, na rua, em casa, nos negócios, e traz para dentro de casa, e fica falando, e fica resmungando, e fica chorando. Ei! Divorcia, volta para casa da sua mãe. Você precisa de mãe, não é de esposa. É disso que você está precisando. É de mãe, você não está precisando de esposa não. Mulheres não foram criadas para viver sob pressão. Aprenda a respeitar o limite da sua esposa. Do mesmo jeito que homem também não foi feito para viver sob pressão. Ele tem válvula de descompressão. Deixa ele usar. Umas entenderam, outras não. Tudo bem. Segue a vida. Você deixa seu marido amarrado no toco. O menino fica sob pressão e trabalha e volta e chega. E a mulher, não quer saber dele, não quer saber de nada. Daqui a pouco teu marido está fazendo besteira. A culpa é dele, mas a responsabilidade é sua. Aprenda a conhecer os limites do seu marido. Aprenda a conhecer os limites da sua esposa.
Dentro de casa, você precisa entender isso. Que limites são experiências vividas dentro de casa. Na vida profissional, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Diga: limite é ter equilíbrio nos negócios. Você precisa prosperar, mas você não pode prosperar ao custo de perder a sua esposa, de perder o seu marido ou de perder os seus filhos. Quantas pessoas perderam os seus filhos por causa dos negócios? Eu conversei com um dos homens mais bem-sucedidos na área dele. Eu não posso nem citar a área, porque se eu citar todo mundo sabe quem é. E a gente estava conversando e ele disse: e aí eu tomei uma decisão e eu comecei a fazer isso. Deu certo. Me custou uma família. Perdi minha esposa e minhas 2 filhas, que não falam comigo até hoje. Casei de novo. Não cometi os mesmos erros. Hoje eu tenho uma esposa, tenho filhos. Mas me arrependo do que eu fiz lá atrás. Tenho sucesso profissional. Mas meu sucesso familiar não é o mesmo. Você tem que saber que você precisa lutar, trabalhar, se esforçar. Mas você não pode, na sua vida profissional, ter sucesso ao custo de perder sua família. Você precisa saber quais são os seus limites. Quem não teve a experiência do limite dentro de casa, não sabe no mundo dos negócios criar relações saudáveis. E por não saber criar relações saudáveis, perdem oportunidades. Porque geralmente quem não teve limite são pessoas egoístas. E pessoas egoístas no mundo dos negócios são fracassados. Porque no mundo dos negócios existem oportunidades. E as oportunidades você tem que ceder para poder tê-las, para poder alcançá-las. Muitas vezes você vai ter que plantar primeiro para depois colher. Quem não viveu a experiência do limite dentro de casa se torna pessoas egoístas e acha que no mundo dos negócios as pessoas têm a obrigação de fazer por você, têm a obrigação de te dar. E são essas pessoas que nós conhecemos como pessoas fracassadas. E eu vou terminar com a experiência do limite na vida espiritual. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Foge das paixões carnais. Uma vez, um garoto dos jovens fez uma pergunta: pastor, qual é o limite do namoro? Eu respondi para ele: para quê? Ele falou: o quê? Eu disse: para quê? Ele: para quê o quê? Eu disse: eu não entendi. Ele falou: eu também não. Eu falei: não, vamos começar do início de novo? Qual é a pergunta? Qual o limite do namoro? Aí eu disse: minha resposta é uma pergunta. Para que você quer saber? Para andar nele? Porque se você andar no limite, filho, vai cair. Você não precisa saber qual é o limite. Só anda bem longe dele. Porque o limite todo mundo vê. Você não precisa chegar nele para ver. Você vê de longe. E todo mundo sabe qual é o limite. Todo mundo sabe qual é o limite de um bom casamento. Todo mundo sabe qual é o limite de um bom relacionamento profissional. Todo mundo sabe qual é o limite. Se existe uma estrada, um carro vai, o outro volta, tem uma linha no meio. Aquela linha se chama? Significa que o que está na direita não pode passar. E quem está na esquerda não pode? Se você andar no limite, em algum momento um caminhão vai te pegar. Você vai perder sua vida. Você vai perder seu casamento. Você vai perder as coisas mais preciosas. Na sua vida espiritual,
ande longe do limite. Foge das paixões. Se você não conhece o seu limite para usar redes sociais e internet, então faça um voto com Deus, porque com você mesmo você já não tem condições, porque você é fraco. Então pelo menos faça um voto com Deus, e passe um dia ou 2 dias, ou uma semana, longe da internet. Ou melhor, entra lá hoje e deleta. Eu vou trazer um versículo e contextualizá-lo. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, corta. Então eu vou contextualizar. Se o Instagram tira o seu tempo de orar, de ler, de ter comunhão com Deus, deleta. Se o seu TikTok te impede de ter tempo com Deus, deleta. Gente, acredita, é texto da Bíblia. Melhor entrar no céu sem Instagram e sem TikTok do que morar no inferno com o TikTok. As pessoas não sabem mais os seus limites. Não leve para a cama, não leve para a mesa. Ei, a experiência da mesa com a família, a experiência da cama com a esposa e com o marido, com os filhos. Você acorda de manhã, não me responda, pelo amor de Deus, que eu sou pastor e eu quero ter um domingo em paz. Se acorda de manhã, você pega a Bíblia ou o celular, não me responda. Não me responda, eu falei, fica em silêncio. Sabe o que é isso? Você perdeu o limite, você está transbordando. Daqui a pouco tem um monte de coisa acontecendo na sua vida, e você diz, isso é espiritual. É lógico. Vai para o TikTok, pede para ele te responder. Vai para o Instagram e pede para ele te dar um conselho. Você perdeu o seu convívio com Deus, porque você perdeu o limite de uso da internet e das redes sociais. Eu vou terminar com isso. A única pessoa que pode te impedir de alcançar todas as promessas de Deus é você. Não negocie o seu futuro de sucesso e de vitória. Não negocie o seu futuro de uma vida extraordinária, atropelando os limites que Deus estabeleceu para você. Se você honrar a Ele, Ele te honrará. Se você o desprezar, você será desprezado. Se coloque de pé, eu quero orar por você.